Podemos concordar que é bizarro como poucas vezes tivemos uma adaptação boa do Arqueiro Verde nas mídias. Chega a ser assustador como a gente vê muito pouco dele em filmes e séries da DC, mesmo ele sendo um dos heróis principais da editora e um dos favoritos entre os fãs. Claro que tivemos a série Arrow da CW, que apresentou o personagem para muita gente nova nessa geração. Mas quem já conhece o herói de longa data sabe que a série passou longe de adaptar fielmente tanto a história do Arqueiro Verde quanto o próprio personagem. E mesmo ele aparecendo em algumas outras produções, como séries animadas, ele sempre foi deixado meio de lado, nunca tendo destaque como protagonista. Tirando a série animada da Liga da Justiça, que foi a melhor adaptação que tivemos do herói. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal para ficar por dentro de tudo sobre o universo da DC. Agora, sem mais delongas, bora falar sobre o Arqueiro Verde. Oliver Queen, ou como a gente conhece o Arqueiro Verde, foi criado por Mort Weisinger e George Pep, e teve sua estreia na More Fun Comics em 1941. É dito que os criadores se inspiraram numa série de filmes chamada O Arqueiro Verde, que é também uma adaptação de uma coleção de livros escrita por Edgar Wallace. Weisinger então pegou esses filmes e livros e criou um super-herói totalmente novo na época. Para quem conhece o Arqueiro Verde, sabe que mesmo ele sendo um personagem original, ele ainda tem muitas semelhanças com o próprio Batman. Primeiro que os dois são o clássico playboy bilionário, vindo de uma família rica e influente na cidade que atuam. Além disso, eles também têm seus clássicos ajudantes. De um lado, o Batman tem o Robin e o Arqueiro tem o Speedy, mais conhecido aqui no Brasil como o Ricardito. E por fim, a maior semelhança entre os dois é que ambos são humanos normais, que combatem o crime sem poder algum. A história de origem mais famosa do Arqueiro Verde é que após a morte de seus pais, Oliver Queen herdou uma herança bilionária. E com essa grana toda, em vez de ele usá-la para o bem, ele acabou fazendo o que todo mundo sonharia em fazer, que é gastar esse dinheiro com o que quisesse, sem freio nenhum. Bebida, festa, objetos de luxo. Com toda a grana do mundo, o Oliver só pensava nele mesmo. Até que certo dia, enquanto viajava de barco, ele acabou se envolvendo em um naufrágio e ficou preso em uma ilha deserta, onde ali teve que se virar para sobreviver. Foi aí que ele criou um arco e flecha para poder conseguir comida e se defender de ameaças na ilha. E depois de algum tempo, ele se tornou um mestre no arco e flecha, e após ser resgatado por um navio, ele finalmente voltou para sua cidade, a Star City, onde ele decide usar suas habilidades para combater o crime e toda a corrupção e desigualdade da cidade. As habilidades do Arqueiro Verde não se limitam apenas ao arco e flecha. Ele treinou com mestres e experts de todo tipo de modalidade de luta, para se tornar um lutador profissional. Além dele ter adquirido uma durabilidade sobre-humana após ter que sobreviver em condições extremas na ilha em que ficou preso. Agora bora falar um pouco sobre os parceiros do Arqueiro Verde, seus aliados, par romântico, enfim. O primeiro parceiro do Arqueiro Verde foi o Ricardito, lá fora chamado de Speedy. Mais pra frente, quando ele decide agir por conta própria, ele se torna o Arsenal. Ele é um membro dos Jovens Titãs e chegou até a aparecer na série animada do Cartoon Network. Artemis também foi uma discípula do Arqueiro Verde. Ela ficou famosa pela animação Justiça Jovem, onde ela é uma talentosa arqueira que se junta ao grupo dos jovens heróis, como o Robin, Superboy, Kid Flash e entre outros. Após a separação da equipe, Artemis deixou a vida de heroína, mas depois de um tempo retornou ao grupo como a tenente de confiança de Jack-o'-Lantern, sob o nome de Tigresa. Por fim, uma das maiores aliadas do Arqueiro Verde e seu par romântico é a Dinah Lance, a Canário Negro. Os dois se conheceram e se apaixonaram quando se juntaram à Liga da Justiça, e desde então temos diversas histórias dos dois trabalhando juntos. O relacionamento dos dois é um dos mais bem desenvolvidos da história dos quadrinhos. O fato de ambos serem humanos normais no meio de deuses e super-heróis já torna a relação deles muito verdadeira, ambos se apoiando e tendo as mesmas opiniões sociais e perspectivas sobre a Liga da Justiça, além de os dois serem heróis mais pé no chão, se dedicando em ajudar os cidadãos comuns contra criminosos urbanos. Sem contar que os dois possuem o mesmo estilo de luta, sendo mestres nas artes marciais, o que faz com que durante as lutas eles estejam sempre muito entrosados. Tá na hora da gente falar sobre a galeria de vilões. O Arqueiro Verde tem ótimos vilões. Dentre eles temos o Conde Vértigo, Malcolm Merlyn, o Arqueiro Negro, Cômodo, Brick e o Slade, mais conhecido como o Exterminador, que é bem famoso por enfrentar o Batman e também ter sido o vilão principal da série dos Jovens Titãs. Alguns desses vilões a gente pôde conferir na série da CW, como o Malcolm Merlyn, que é meio que uma antítese ali do Arqueiro Verde, tendo as mesmas habilidades de combate dele com arco e flecha. E tivemos também o melhor vilão da série disparado, que foi o próprio Exterminador. Agora, sobre adaptações, obviamente a mais famosa é a série Arrow da CW. Assim, a série não é de toda ruim, pelo menos no começo ali nas primeiras temporadas.
depois que ela acaba se perdendo totalmente. Mas mesmo no começo a gente já consegue ver que a proposta da série é outra. Eles estavam focando mais ali num vigilante, parecido com o Batman, do que no próprio Arqueiro Verde. Além de mais pra frente a gente ver o Oliver Queen criando meio que sua própria equipe, semelhante à Bat-Família. Só que com os personagens ali muito mal adaptados e alguns até que não tem nenhuma relação com o Arqueiro Verde nos quadrinhos. Sem contar a relação dele com a Canário Negro nessa série, que é uma das piores coisas que eu já vi. Os caras conseguiram errar com um dos maiores casais dos quadrinhos. Mas enfim, tirando essa série, o Arqueiro Verde apareceu em alguns filmes animados da DC, mas sempre como secundário e nunca tendo o destaque merecido. Exceto na maior série animada de heróis dos últimos tempos, a Liga da Justiça Sem Limites da Cartoon Network. Essa série pôde introduzir pra gente muito dos heróis que eram menos conhecidos na época e que hoje são nossos favoritos. E o maior deles foi, claro, o Arqueiro Verde. A gente pôde ver com clareza a dinâmica dele com o resto dos super-heróis da Liga da Justiça. E como ele, sendo um ser humano normal e sem poderes, tinha que lidar com ameaças meta-humanas e representar também o cidadão comum no meio dos grandes heróis. O Arqueiro Verde na série traz uma perspectiva mais pé no chão, e a gente pôde entender um pouco mais da visão dele sobre os super-heróis da Liga começarem a se preocupar mais com questões fora do planeta e ameaças intergalácticas e pararem de dar atenção para as pessoas comuns da sociedade que sofriam com a criminalidade urbana. E com essa sendo a melhor adaptação do Arqueiro Verde, também foi a melhor adaptação da Canário Negro, mostrando quão habilidosa ela é em combate corpo a corpo e uma das melhores do universo da DC. Um dos melhores episódios da série, envolvendo o Arqueiro e a Canário, é o episódio chamado O Pantera e a Canário, onde a Canário Negro pede ajuda ao Arqueiro Verde para resgatar um de seus colegas, o Pantera, de um clube de luta clandestino. Esse episódio é uma demonstração perfeita de como a relação dos dois e a química é excelente. E além disso também temos outros episódios com os dois, um deles chamado Casais, que envolve não só o Arqueiro e a Canário, mas também o Questão e a Caçadora, onde os dois casais acabam se enfrentando. Além disso, o Arqueiro também apareceu no jogo de luta Injustice. Ele tem uma breve participação na história, onde ele atira uma das flechas no Superman autoritário, e ela acaba ricocheteando no pai do Superman, o que obviamente deixa ele com um ódio danado e mata o Arqueiro com seu raio laser. Com o novo universo do DCU em andamento, seria incrível se tivéssemos uma adaptação digna e fiel do personagem para as telonas, trazendo esse contraste entre ele sendo um humano normal junto com os super-heróis meta-humanos. Além disso, poder ver ele se destacar entre os super-heróis seria algo que os fãs iriam adorar assistir. Explorar esse lado do Arqueiro Verde seria algo totalmente novo no cinema. Poderíamos ver histórias com temas mais políticos e sociais, desenvolvendo esse lado mais progressista e ativista do herói. Imagina só a gente vendo ele enfrentando a Gangue da Justiça, discordando de algumas das atitudes dos heróis meta-humanos, meio que abrindo a mente da galera com superpoderes, fazendo eles prestarem atenção nos mais indefesos e se aproximarem mais dos seres humanos. Ouvir eles, entender suas dificuldades e fazer eles se identificarem com os heróis que as protegem. Enfim, o Arqueiro Verde é um dos heróis mais esquecidos da DC em relação a adaptações fora dos quadrinhos. Mas ao mesmo tempo, é um dos personagens com maior potencial para se criar uma história. Mas e você? O que acha do herói? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar seu gostei para ficar por dentro de tudo sobre o universo da DC. Até a próxima.